1992, o Brasil assistiu horrorizado ao desaparecimento e assassinato brutal de Evandro Ramos Caetano, um menino de 6 anos. Seu corpo foi encontrado com marcas de tortura e rituais satânicos, um crime que chocou a nação e gerou uma caçada frenética por culpados. A cidade de Guaratuba, no Paraná, tornou-se palco de um dos casos de crimes reais mais complexos e controversos da história brasileira, permeado por acusações absurdas, depoimentos contraditórios e uma série de suspeitos improváveis. Mas, a verdade, ela estava mais perto do que todos imaginavam. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta investigação que vai te deixar de cabelo em pé. A polícia, sob pressão da opinião pública, prendeu vários suspeitos, incluindo uma professora, a mãe dela e outras pessoas acusadas de participar de um suposto ritual satânico. O caso ganhou contornos macabros com a divulgação de detalhes fantasiosos sobre a prática de magia negra, envolvendo supostas seitas e sacrifícios humanos. As investigações se tornaram um turbilhão de informações conflitantes e acusações superficiais, deixando o caso Evandro ainda mais nebuloso e longe de qualquer resolução justa. A verdade estava enterrada sob uma montanha de especulações e preconceitos. Prepare-se para desvendar essa história que vai mexer com seus nervos. A narrativa oficial, baseada em depoimentos muitas vezes obtidos sob pressão e coerção, apontava para um grupo de indivíduos envolvidos em um crime ritualístico. No entanto, as evidências apresentadas eram frágeis e inconsistentes. Depoimentos de crianças, muitas vezes forçados por métodos questionáveis, formaram a base de uma acusação que deixava muitas dúvidas na mente de qualquer observador atento. Essa atmosfera de histeria coletiva e a ausência de uma investigação robusta permitiram que a verdade permanecesse escondida. A condenação dos acusados foi baseada em uma série de equívocos e falta de provas concretas. Muitas das evidências apresentadas foram posteriormente questionadas por especialistas, mostrando falhas na investigação inicial e o despreparo das autoridades para lidar com um caso de tamanha complexidade. As consequências dessa investigação falha tiveram um peso enorme sobre as famílias envolvidas, marcando suas vidas para sempre. Apesar das condenações, o caso Evandro continuou a alimentar especulações e teorias da conspiração. A falta de provas contundentes e as inconsistências na investigação oficial deixaram uma sensação de injustiça que persistiu por décadas. A busca pela verdade se transformou em um enigma que continua a fascinar e assombrar aqueles que se aproximam da história de Evandro. Agora, vamos desvendar as peças que foram ignoradas nesse quebra-cabeça de terror. Uma das provas mais ignoradas no caso Evandro foi a própria fragilidade das evidências apresentadas contra os condenados. Muitos especialistas apontam para a falta de coerência nos depoimentos, a ausência de provas materiais consistentes e a pressão excessiva sobre testemunhas, principalmente crianças. Detalhes cruciais foram ignorados e a investigação se concentrou em uma narrativa pré-concebida que encaixava a ideia popular de um crime ritualístico satânico. A pressão da mídia e a opinião pública, exacerbadas pelo clima de moralismo e medo da época, influenciaram diretamente a condução da investigação. A busca por culpados se tornou mais importante do que a busca pela verdade, criando um ambiente propício a erros e injustiças. A falta de uma investigação imparcial e rigorosa permitiu que a verdadeira história permanecesse obscura. Outra prova crucial e muitas vezes esquecida é o testemunho de pessoas que viram Evandro perto do local de sua casa no dia do seu desaparecimento. Este relato teria colocado em xeque o tempo proposto pela acusação, mostrando que o tempo teria sido muito curto para que acontecesse todo o ritual mencionado. Este detalhe, desconsiderado, poderia ter levado a investigação para outros caminhos, mostrando possivelmente outros suspeitos. A investigação negligenciou a análise profunda da cena do crime e de possíveis outras pistas, focando principalmente nas confissões obtidas sob forte pressão. As inconsistências entre os depoimentos das crianças e a falta de evidências materiais concretas deveriam ter levantado suspeitas sobre a própria investigação. A busca por culpados foi conduzida sem o devido rigor e profissionalismo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos desvendar esse mistério. Apesar de toda a condenação,
Um vazio de justiça perdura até os dias de hoje. O caso Evandro, muito além de um crime hediondo, demonstra o perigo da influência externa e da falta de rigor em investigações policiais. A busca pela verdade, obscurecida pela histeria coletiva, deixou uma ferida aberta na história do Brasil. Um lembrete de como a justiça pode ser cega em meio à pressão social e à manipulação de informações. Vamos para a parte final do nosso vídeo, para revelar o que de fato aconteceu. Apesar das condenações e da versão oficial do caso, muitas perguntas permanecem sem resposta. A falta de evidências materiais robustas e a fragilidade dos depoimentos geram incertezas sobre a culpa dos condenados. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, sustentando a ideia de que a verdade foi manipulada e que o verdadeiro culpado nunca foi encontrado. A busca pela justiça para Evandro continua sendo um clamor que ecoa até os dias de hoje. A pressão da mídia e a busca por um culpado rápido ofuscaram a investigação de possíveis outros caminhos que poderiam ter sido explorados. Testemunhas que não foram ouvidas, provas que não foram analisadas e a falta de um processo judicial transparente contribuíram para a construção de uma narrativa que possivelmente está longe da realidade. O que realmente aconteceu naquela fatídica noite? O caso Evandro é um retrato da falibilidade humana e das fragilidades do sistema judiciário. Um exemplo de como a justiça pode ser distorcida pela pressão social e pela manipulação de informações. A complexidade do caso, somada à falta de uma investigação minuciosa e imparcial, resulta em uma história repleta de mistério e incertezas. A verdade sobre o que aconteceu com Evandro, provavelmente, permanecerá oculta. Um yokai, um monstro da mitologia japonesa, no submundo do crime. O yokai final do caso Evandro não é uma entidade sobrenatural, mas a própria ineficiência do sistema e a falta de justiça. A incerteza constante, a falta de respostas definitivas e a percepção da manipulação criam uma atmosfera de terror psicológico que perdura até hoje, assombrando as vítimas e todos aqueles que tiveram suas vidas envolvidas nesse drama. O caso Evandro serve como um alerta. A busca implacável por culpados, sem a busca concomitante pela verdade, pode obscurecer a justiça e deixar um rastro de sofrimento e dúvidas que perdura por décadas. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Deixe sua opinião sobre o caso. Qual sua teoria? Ajude-nos a desvendar este mistério.